São devoradores de homens, feras que caçam e matam por prazer, não para se alimentar. Eles tomaram gosto pela caça e pela carne dos homens, e nada mais vai satisfazê-los. Um par de leões que causaram um estrago assustador na África, de acordo com os relatos históricos, fizeram surpreendentes 100 vítimas, matando e devorando pessoas que trabalhavam na região. Eles eram tão imbatíveis que chegaram a ser considerados espíritos em busca de vingança, até que surgiu um homem e conseguiu parar os selvagens animais. Nesse vídeo a gente vai conhecer a famosa história dos leões assassinos de Tsavo. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Os comedores de homens de Tsavo eram um par de leões leste-africanos, comedores de humanos na região próxima ao rio Tsavo, localizada a oeste do Quênia. Tudo isso aconteceu em dezembro de 1898. Os animais foram responsáveis por incontáveis mortes de trabalhadores que estavam construindo uma importante ferrovia na área. Alguns chegaram a dizer que o número de vítimas foi aproximadamente 140 pessoas. O caso chamou ainda mais atenção devido à brutalidade dos ataques e por causa do comportamento monstruoso incomum dos animais, que matavam inúmeras pessoas, mas nem sempre com o objetivo de comê-las. Ao longo dos anos, o caso foi ganhando cada vez mais fama, sendo um assunto de livros e documentários. Vários filmes também usaram a temática do caso, incluindo o The Ghost and the Darkness, de 1996. Esse, aliás, foi até vencedor de Oscar, que foi baseado no livro The Man-Eaters of Tsavo, escrito pelo coronel John Patterson, que foi o homem que deu fim aos leões. Mas nessa história também tem algumas polêmicas e divergências, que intrigam ainda mais tudo isso que envolve esse caso estranho, o surgimento dos comedores de Tsavo. No final do século XIX, os britânicos começaram uma construção de uma ferrovia lá para o lado da África, que passaria então por Uganda e faria a conexão entre o porto de Kilindini, isso em Mombasa, na costa do Quênia, até o Oceano Índico. Em março de 1898, os caras iniciaram as obras sob o rio Tsavo, na região oeste do Quênia, próxima à fronteira com a Tanzânia. Esse projeto era comandado pelo tenente-coronel John Henry Patterson. Nome esse que a gente já falou, já demos um spoiler aí do que ele fez e vocês vão ouvir muito ainda nesse vídeo. O BO dessa obra foi que durante os 9 meses iniciais da construção, 2 leões machos com um visual diferente da imagem que nós temos quando pensamos aí no rei da selva, já que eles não tinham juba, algo natural aos leões de Tsavo. Começaram então a ficar rodeando o acampamento e, para piorar a situação, ainda começaram a atacar esporadicamente as pessoas que estavam lá trabalhando na obra. Eles arrastavam os funcionários, em sua maioria indianos, que foram levados lá pelos ingleses para poder trabalhar nas construções. O Patterson ele descreveu os bichos no seu livro como imensos, mediam 3 metros de comprimento do focinho à ponta da cauda e eram extremamente agressivos. Até existe uma teoria de que os leões eram calvos. Já pensou? Leão calvão de cria, Isso por conta de que diziam que eles tinham muita testosterona, o que também poderia ser um fator de que explicasse o porquê dos animais serem tão agressivos assim. Eles tinham quase 3 metros de comprimento. Sabemos que esses 2 leões eram machos e não tinham aquelas jubas grandes características da maioria dos leões africanos. Depois desses primeiros ataques, os trabalhadores começaram a tentar espantar os leões e começaram a fazer fogueiras perto dos acampamentos e levantar cercas vivas compostas por ramos de árvores para tentarem se proteger, mas rapidamente viram que essa ideia não iria solucionar o problema. Os leões ligeiramente pulavam as cercas ou então passavam por debaixo delas e continuavam ali seus atos de terror, matando um por um. Os 2 leões atacaram os trabalhadores da ferrovia e começaram sistematicamente a caçar, matar e consumir trabalhadores daquele acampamento. Após vários ataques, os trabalhadores começaram a abandonar seus postos e a fugir de Tsavo, pausando então as obras de uma das pontes. O coronel Patterson, vendo o caos instaurado, ele resolveu então, e a sua obra também parada praticamente, ele começou a colocar armadilhas e tentou emboscar os leões, ficando de tocaia ali numa árvore, sempre no último lugar onde os incidentes aconteciam. Segundo Patterson e também relatos de trabalhadores, os animais mostravam uma inteligência anormal.
quase nunca atacavam o mesmo lugar 2 vezes e sempre conseguiam fugir dos caçadores. O auge do terror se instaurou quando um dos animais rastejou por debaixo de uma tenda hospitalar e massacrou dezenas que lá dormiam. Segundo registros da época, em 9 meses os leões teriam assassinado cerca de 140 pessoas, sendo que 35 delas foram devoradas. Depois desse tempo de horror, no início de dezembro, os sobreviventes traumatizados paralisaram a obra de vez, com uma greve, e foram todos embora. Com a sua reputação e vida em jogo, o Patterson decidiu então que era a hora da caça virar caçador, e foi aí que ele começou a bolar um plano, para poder conter os endiabrados animais. Após várias tentativas mal sucedidas ao longo de diversas semanas, o que fez com que nativos passassem a acreditar então que esses leões eram espíritos de 2 chefes curandeiros da região que voltaram para se vingar, o Patterson resolveu espalhar o sangue de 3 cabras mortas ao pé de uma plataforma camuflada com folhas, onde ele acabou se escondendo. Do alto e em alerta, o caçador localizou um dos alvos e disparou 6 vezes. Um tiro pegou no coração do bicho, dando assim fim em um dos leões. O outro havia escapado, mas seu fim também estava próximo. O animal ficou cauteloso sem o seu companheiro. Repetindo a estratégia e sem pressa, o Patterson ficou de guarda no alto da armadilha. Na manhã de 29 de dezembro, a fera voltou e, sem o apoio tático do parceiro, acabou levando uma bala e fugiu pelo meio do matagal. Acuado, tentou um último bote, mas já estava sem forças e, com um tiro no peito e outro na cabeça, mataram ele também, dando então fim aos matadores de Tsavo. Patterson afirmou que o leão faleceu enquanto ainda tentava escalar a árvore onde ele estava de tocaia. Com os animais mortos, as equipes de construção voltaram e terminaram a ponte para os britânicos, isso em fevereiro de 1899, depois da morte dos leões. A pele dos animais que ficaram com o Patterson como uma espécie de prêmio dado por ele mesmo foram vendidas para o Museu Field de História Natural de Chicago em 1924 por $5.000, que para a época era uma grana do caramba. As peles chegaram em Chicago em condições bem ruins, então os corpos dos leões foram reconstruídos e suas peles empalhadas e atualmente estão em exibição no museu junto com os crânios dos animais. O fato é que a história em si é bem extraordinária, porém existem algumas divergências quanto a isso. É inegável, por exemplo, que contribuiu para o mistério ao redor da dupla de leões o fato de que Patterson ter passado então um pouco do ponto, na hora de contar a história. É o famoso conta um conto, aumenta um ponto, O grande mentiroso. Relatando de forma exagerada então a ação dos animais. Ele narrou, por exemplo, a angustiante sensação de ouvir as feras mastigarem os ossos de uma das vítimas. Mas um estudo feito por pesquisadores do Museu Field descobriu que os dentes dos leões não apresentavam sinais de desgaste, esperado caso esses animais realmente comessem ossos. Então, essa é uma das prováveis mentiras do cara, Mentiroso! Outra coisa é que em 2009, um estudo publicado na revista PNAS, que também investigou o caso, garantiu que as vítimas humanas chegaram ali no máximo a 35, muito longe das 140, mas ainda assim é um bom número. Além disso, não foram apenas os 2 leões abatidos por Patterson que fizeram aí toda essa festa, esse banquete aí. Eles comeram mais do que os outros, provavelmente, mas havia um grupo maior de animais envolvidos. Então, isso tudo tira um pouquinho da credibilidade e daquele fato extraordinário da história, não é? Mas o fato é que existiram sim os leões que causaram muito naquela época. Uma curiosidade é saber do porquê eles eram tão agressivos assim com os humanos. E aí surgiram algumas teorias, algumas explicações para justificar esse comportamento anormal desses animais. Uma das teorias era que as presas naturais dos leões da região foram mortas em massa devido a uma epidemia de peste bovina, o que forçou esses predadores então a buscar algumas presas alternativas. Outros pesquisadores dizem que os animais estavam acostumados ao gosto da carne humana, devido a vários corpos que os mercadores de escravos deixavam nas estradas que cortavam a região. Estudos recentes também apontam que os animais tinham problemas nos seus dentes, o que tornava caçar suas presas naturais mais difíceis, então eles acabavam preferindo aí os humanos. Mas no caso do leão de Tsavo, vimos o canino inferior direito quebrado, cuja cavidade pulpar estava exposta, com cerca de 8 milímetros de diâmetro. Isso deve ter sido terrivelmente doloroso. Então, era um combo de motivos, basicamente, Segundo o xará do caçador e provável meio mentiroso, o zoólogo do museu Bruce Patterson, ao contrário do que se possa imaginar,
é muito raro leões atacarem seres humanos, mesmo no seu habitat natural. Para ele, grande parte do fascínio em torno dos leões de Tsavo se deve à simbologia da história. Afinal, querendo ou não, eles interromperam obras do poderoso Império Britânico, que teve de aguardar ali 9 meses para poder retornar os planos da construção da ferrovia. Mas aí, você já conhecia essa história dos leões assassinos de Tsavo? Você acha que o Patterson ele deu uma metida de louco mesmo, aumentou um pouquinho, ou que de fato tudo que ele contou é verdade? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Se viu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like para ajudar a gente no engajamento. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!